Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilha, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Cara, antes da gente falar da Branca de Neve, tem um filme que eu assisti recentemente que me chamou a atenção, que foi a Nora. Primeiro que eu achei injusto, um monte de brasileiro dizendo que era Bruna Surfistinha, não é. Não. O filme parece ser um filme bobo, sessão da tarde, chega em determinado mas momento... ele não é. Ele muda. Não sei se essa ia ser a sua sensação. Isso. Tá. Durante parte do filme eu achei que era, mas depois eu fui totalmente surpreendido. E cara, ele é um filme que, por mais que você vê ali mensagens de certo, assim, de... Pode ter uma crítica à objetificação da mulher, pode ter alguma coisa. Ele é um filme humano, cara. Ele é um filme humano, porque ele traz camadas. É controverso, Ele traz camadas ali. Exatamente, ele é controverso. E aí, cara, parece que nessa pretensão da galera de Hollywood, ou até não precisa nem pra Hollywood, global, esse pessoal que cria arte, cria entretenimento, ele faz ser humano unidimensional. Exatamente. É só um certinho, a Fernanda Torres. A Fernanda Torres, na atuação dela, a minha crítica foi que ela só faz um tom. Ela tem um tom só. Eu não acho a Fernanda Torres uma atriz brilhante, assim, pra esse alarde todo e tal. Funcionou pro personagem dela, pra construção da Eunice Paiva como uma mulher empoderada, que passou por tudo aquilo. Eu entendo isso tudo, só que ela só fez uma camada. A Mike Madison, do Anora, pode falar o que quiser, ela ganhou o Oscar, mas ela fez todas as camadas no filme, cara. Até a parte cômica, sem ficar pastelão, ela fez. Foi. Então esse filme tem todas as camadas. Ele não é um filme... Cara, eu não sei quem que começou a falar que filme de Oscar são coisas incríveis que saem lá também. Porque todo ano você tem um monte de filme de Oscar que é aquela porcaria que você assiste e fala, não sei como que tava lá. Não vai sair um clássico por ano, não. É que o ano passado teve Oppenheimer, né? Então, agora, o ano que vem, não sei se o ano que vem ou no próximo, tem a Odisseia do Nolan, que vai ser o épico dos épicos modernos aí. Mas não tinha, nesse Oscar tava fraquíssimo. Então, a Nora se destacou porque ele trouxe camadas ali. Eu acho que o Brutalista seria um filme mais de Oscar, sem dúvida. Mas, cara, é que aí vem o chororô, né? Aí você vê como que era só uma torcida meio política pela Fernanda. Sim. Porque uma mulher ganhou... Né, uma mulher fazendo uma mulher independente, empoderada também, não tinha nada de problema ali, só que ela trouxe camadas, ela trouxe humanidade pro personagem. Eu vi uma crítica que foi de uma atriz da Globo, eu esqueci quem foi uma mulher dessa de meia idade, eu acho que foi Cláudia Raia. E ela criticava, porque Fernanda Torres não inteira, ganhou. Né? Inteira, né? Tá coroa, tá bem velhinha, né? Ela já foi de meia idade. Né? Ela reclamava porque Fernanda Torres não ganhou e porque o Oscar deveria ter ido pra Demi Moore. Eu assisti a Substância, desculpa, aquele filme não é bom não, cara. Eu gostei de Substância porque eu gosto de trash. Sim. Só por causa disso. Porque é uma bolha assassina. Exatamente. Não com tem pretensão nada, filosófica. Não tem nada demais do que aquelas trasheiras dos anos 80 e 90 que a gente assistia ali. Tem uma pretensão ali que tal, porque mostra que a mulher ela só é respeitada e valorizada enquanto ela é bonita. Mas é meio Branca de Neve, meio na cara, assim, o Alisson de Moral tá aqui, só que é isso também, ou não, ou a mulher também, que ela insiste em ir num programa, que nem o programa é um programa fit de beleza. A mulher com 60 anos insiste em dar a cara ali também. Então, existem alguns limites que a mulher também tem que enxergar. Eu entendi que foi uma crítica meio dupla ali. Inclusive, essa crítica não é só minha, tá? Tem alguns portais aí cheirosos, que a gente fala, que falaram justamente sobre isso, porque foi um tiro que saiu pela culatra. Era para mostrar o empoderamento da mulher, que ela nunca é respeitada por ela ser apenas uma mulher, e no fim ela critica a própria mulher. Então é um filme que acertou até. Você percebeu que não exacerbou? Se a gente está discutindo, eu acho que um filme, se a gente conseguiu discutir um pouquinho sobre ele, é porque ele acertou. Ele acertou. Agora, quando ele é muito óbvio, né, como Ainda Estou Aqui, é um filme muito óbvio. A intenção do filme é meio que... É um filme que saiu... Eu entendo que nós estamos numa democracia relativa no momento, né? Que nós temos perseguição de opositores, essas coisas assim. Como a gente estava conversando antes, eu cago para político. Então, tô nem aí com político. E fulano, esse crânio... Não tô nem aí com político. Só que nós temos que ver que esse filme saiu durante uma outra ditadura com os moldes muito parecidos. A ditadura nossa de 64 tem os moldes muito parecidos com os moldes de hoje. Porque ela persegue só os opositores, você tem a Globo... patrocinando, como foi lá atrás também. E aí sai isso, a polêmica foi mais nesse sentido
do que o filme mesmo ser um filme tão bom assim, que ele é um filme bem feito. Né? Eu ainda estou aqui, você assistiu? Eu ainda foi um do que eu não assisti ainda. Ele é um filme Ainda bem não feito. assisti. Ele é um filme bem feito. O Walter Salles, ele é um dos melhores cineastas do Brasil. Né? Ressalvados o que ele é pessoalmente, né? Que ele é um bilionário, mas que é super, né? Da patota. Mas ele é um cara que tem visão de direção. Mas tem que separar a obra do artista, né? Tem que separar. Né? Nesse sentido, acerto. Melhor filme estrangeiro, sem dúvida ali. Que aquele Emília Pérez foi zoeira, né? Foi uma piada. Que eu ouvi muita crítica. Cara, eu não assisti ainda. Eu vou assistir, tá lá no meu IPTV. A pura pirataria que eu vou assistir. Não, eu tava fácil. E aí, o que que acontece? Eu suponho que esse filme, que foi um sucesso de bilheteria pelos moldes brasileiros. Sim, sim. É a história de uma mãe, cara, que cria os filhos sozinha. Sim. A questão política, ela surge como, me parece, como acessória à questão central. Sim. Porque você vê que ela sempre, nos discursos, ela fala de democracia, de a gente saindo de uma época ruim, mas o que pega o espectador médio que assiste, me parece... É a questão familiar. Sou uma mãe que perdeu o marido, é uma história triste. Sim. E que ela tá criando os filhos sozinha. Sim, sim. E isso conecta quem é de direita, quem é de esquerda, porque é a experiência humana. E os caras que escrevem parece que se desligaram disso. Sim. Mas quem fez o pessoal se afastar isso foi a produção mesmo, Cássio. Porque quem deram as piores entrevistas vieram do Walter Salles e da Fernanda. Uhum. Porque eles tiveram que militar que o que está acontecendo com o Brasil é certo. Entendeu? Mesmo eles apresentando pra você, que nem você falou, tem famílias que nem da Débora, dessa galera aqui, do Clezão, que perdeu, que morreu na prisão, que estão vivendo o drama exatamente que a Eunice viveu. E ainda a Eunice era uma mulher muito rica, né? Uma família muito rica, a Eunice Paiva. Então, eles ainda tiveram um resguardo, porque eles tinham muito dinheiro, então eles conseguiram viver bem. Só que eles, todas as entrevistas, eles levavam pro lado da militância. Por isso que eles criou essa animosidade nesse filme. Cara, eu acho que o Brasil tá ganhando tons ditatoriais, eu concordo com isso. Eu acredito que Alexandre de Moraes namora com sadismo, ele é um sádico, assim, um prepotente, parece que é um cara maluco, um lunático. Tá vendo que ganha tom de serenidade, mas é um lunático. Sim. Só que, velho, eu acho que é uma diferença significativa entre o que aconteceu e Ainda Estou Aqui Agora, apesar de eu não ser um cara de esquerda. Sim. De saber que nem todo mundo ali tava brigando por democracia, tinha gente brigando por uma ditadura comunista e tal. Exatamente. Assim como tem agora. Assim como teve gente, sim, que queria golpe. Eu não digo isso. Eu não digo isso. Só tem que eu gente acho também. que o fator preponderante é a explicitude da violência na ditadura militar. Pode ser. O Estado usou a força letal, a torta e a direita. Aí morreu militante, morreu estudante, morreu... Militar também, morreu tudo, virou uma... então, indígena, militar, morreu tudo. Eu acho que é uma diferença... Eu não acho... Eu acho que o anacronismo não pode ser usado, não. Você tem que levar em consideração os tempos. Mas é isso que eu ia falar. Acho que a evolução dos tempos levou a gente ter uma ditadura diferente, nos moldes diferentes. Que você usa a própria máquina estatal, assim, agora o instrumento, antes era o DOPS, aquelas coisas assim. Agora é a Polícia Federal que faz o serviço do DOPS. Não tem mais aquela truculência, você não tem mais os calabouços, né? Mas você tem os presídios, você tem... A galera é presa por escrever numa estátua, fica 14 anos, é desproporcional. Isso que revolta. Isso que revolta. É uma ditadura mais limpa, mas ainda é. Eu concordo pra você que o modus operandi da ditadura militar foi pior. É uma merda. A ditadura militar, toda ditadura é ruim, cara. Não tem esse negócio. Mas eu vivi nessa época e eu me sentia bem. Vá merda, você não era o perseguido. Sim. O perseguido era o outro. Se estava fazendo cagada ou não, mas era. Era o outro. O Estado é um monstro que você não pode confiar. Exatamente. De que lado ele... Pinochet era de direita e tocou exatamente. Matou gente nos Estados Unidos. Tem isso daí. Hoje a moda é classificar. Você tenta, não, porque ele era de direita, ele era de esquerda, não, cara. Então você está enxergando errado. Por isso que eu me solidarizo pela família da Eunice Paiva, assim como eu me solidarizo com a família do Clezão, que é pra mim que sofreram a mesma coisa. Uma coisa que pra mim foi assim, cara, vocês estão abusando da inteligência das pessoas. Teve alguma polêmica com o Maduro e Lula meio que... falou, não lembro qual foi a declaração, mas meio que não teve coragem de dizer que lá aconteceu uma ditadura. Sim, ele disse que era democrático, não sei o quê. Ensaboa. Aí no outro dia tá fazendo uma ligação,
indicação pra Fernanda Torres e ela recebendo aquela ligação com O louvor. Oscar é nosso. Aquele Oscar é nosso foi difícil de engolir. Cara, o Oscar é um nosso. filme que A gente sabe que é deles mesmo, né? Isso que é o problema. É o que a gente sabe que o Oscar é nosso, né? No caso aqui da Fernanda com o Lula, com o PT. E, cara, os artistas não têm brilho nenhum, porque ela poderia simplesmente falar assim, ok, presidente, mas eu vou dar uma declaração aqui, ó, a Venezuela é uma ditadura, que Deus abençoe, Então, o que ela não acredita em Deus. Não, mas tá... Liberdade ao povo venezuelano, mas não. Mas ela tá do lado de lá, ela tá do lado do Maduro, né? Independente ela acha que tudo que acontece na Venezuela é narrativa. Uhum. Quer dizer, ela sabe que não, mas ela defende que é uma narrativa. Mas e uma coisa que eu penso, né? Caramba, né? Nosso cinema nacional é um dos cinemas que mais investe com verba pública, né? Eu tenho um bloco no meu canal que é Cinema Nacional é Fezes. Que eu uso até o meme do vinheteiro, cara. E, inclusive, o vinheteiro, abraço, o vinheteiro, ele mandou mensagem pra mim outro dia pelo canal. E, cara, você pensa só o tanto que a gente gasta e a gente tem um Oscar de filme estrangeiro. Você tem noção? Que é isso, cara? E a gente comemora isso como que, nossa, é o primeiro Oscar. Caramba, que vergonha, hein? Não, e eu nem acho que esse Oscar vai trazer qualidade pro cinema nacional. Não, também não. Esse filme já foi esquecido. O Ainda Estou Aqui, ele já é um filme esquecido. Ele passou o Oscar, acabou o hype. Inclusive, não saiu ainda. A gente vai saber daqui a um ano, talvez depois da declaração de imposto de renda aí. A gente vai saber quanto que ele custou de verdade, que esse marketing foi pesado. E eles escondem, porque eles falam, a bilheteria deu 100 milhões, mas quanto custou o marketing? Porque o marketing você tem que dobrar, né? Se custou 50 milhões, você tem que fazer 100 de bilheteria. Porque se o cinema não recebe, Sim. né? A conta é essa, a conta é sempre o dobro. A gente faz muito isso no canal, tem que fazer a conta do dobro. E eles não soltam pra gente. Então foi sucesso mesmo ou foi um enlatado de sucesso? Porque daí você vai ver o custo da obra. Teve um filme que eu cobri aqui, cara, foi muito engraçado, chama Transe. Você ouviu falar desse filme? Foi Transe. É um filme que ele é a história do Ele Não. Você lembra do movimento Ele Não? Do Bolsonaro, das mulheres feministas lá? E eles fizeram um filme. Era pra sair antes da eleição. Era um filme tipo do filme do Trump, do Oscar agora, O Aprendiz. Você chegou a assistir esse filme? Também É não. horrível. Não assista. Não assista. É um panfleto anti-Trump, assim, mas não é nem sutil. É descarado mesmo. É descarado. Mas esse filme Transe saiu e ele foi visto... Eu não lembro o número de pessoas, porque eles não soltam. Mas ele só passou aqui em São Paulo, acho que foi no Frei Caneca e na Augusta. Porque ele tinha essa temática mais LGTV, né, que eu falo. Sim. E aí passou só lá e ele não foi aceito. Não foi um filme que nem existiu. E aí sumiram os números. Você procura número sobre isso, você não acha. Que é um filme que só se prestava a fazer uma militância e tinha que ter saído antes para fazer sentido, como campanha, pré-campanha do Lula. Sim. E aí nós que estamos na guerra cultural, falando de lacração em tudo. Cara, vocês estão usando um instrumento, um cinema, para fazer apenas uma peça publicitária. Não tinha função nenhuma de ser um filme. E igual esse filme não é a exceção. Você tem muitos filmes que são assim. Que eles têm ali, sei lá, não tem 2%. Você sabia dessa conta? Não. Aí, em média, o cinema nacional ele reverte 2% de bilheteria de volta. Como que ele ainda existe, assim? Tudo bem, é arte não tem preço, essas coisas assim, mas, cara, tem que ter pelo menos assim, você tem que... Você fez o Cassius, vai lá e produz um filme. Se você não entregar pelo menos, 30% de receita de volta, para que 70% do dinheiro tenha sido mal empregado na tua obra, na próxima vez você não pega. Sim. Agora você pega 2%, 3% e você é o cara que sempre tá pegando essa grana, fazendo girar esse dinheiro do cinema nacional. Então as pessoas... E é sempre os mesmos filmes, né? Sempre aquele draminha sem vergonha, a comedinha vagabunda e com as mesmas pessoas.